é lembrado. Prezada Georgina, muito boa noite. Como está? Dona Georgina, se puder, ligue o microfone para que possamos interagir. Bem, enquanto a Dona Georgina está a lutar, vou pedir a ilustre Dina, que ligue o microfone para que possamos interagir por alguns instantes. Pode ser, ilustre Dina? Ilustre Dina? Pode ser. Pode ser sim. Sim, Embora senhor. cozinhando. As senhoras têm uma particularidade. É incrível. Uma tomada de óleo na panela. Yeah. A- a- As, as senhoras, elas são tão inteligentes, tão inteligentes, tão inteligentes, que elas conseguem fazer o que o homem faz e elas fazem de salto alto. E eu admiro tanto a inteligência das mulheres. Está Yeah. cientificamente comprovado que elas são mais inteligentes do que nós, homens. Elas são tão inteligentes, tão inteligentes, tão inteligentes, que são os únicos seres do planeta que conseguiram falar com serpentes. Ah, Mas mesmo assim vocês não nos respeitam. ah, Mas mesmo ei, assim os filhos de Adão não nos respeitam. e filhos da... Os trouxemos ao mundo, Ah, mas ainda assim são faltadores. ah, é só para Pois descontrair. é. Ilustre, ilustre Dina, o que é que motivou a Diz. ilustre Dina em participar Não, e desta... é mesmo assim. O que é que motivou a ilustre Dina de participar nesta sessão? Hum, eu vou seguir até a pedalada da prezada Maria, que acabou Uhum, de dizer. uhum, Muitas das vezes nós subimos das coisas, né? uhum, Queremos falar, mas aquele medo de enfrentar as pessoas, aquele medo de errar, uhum. aquele medo do tipo, será? Nós metemos muita dúvida naquilo que somos capazes. Uhum. E aí fica mesmo, dificulta mesmo o processo. Eu sou secretária de uma das administrações. Tem que ter muita calma, muita paciência ao lidar com muita gente, com o público. Uhum. Muitas das vezes você quer. E tem muita. E muitas das vezes a chefe não está, tu tens que estar pronta a dar uma resposta positiva, a não ferir ou a não manchar o nome da administração e nem mesmo o nome do próprio gabinete. Uhum. E por vezes também você, ao invés de falar o que devia, escapa alguma coisa. Porque tem munícipes que te tiram do sério. Você explica uma coisa, eles não sei se não percebem, ou então Uhum. fica já nervoso. Ah, você também não é muito chato, não sei o que, essa coisa toda. E nós sabemos que trabalhar com o público não é nada fácil. O munícipe tem sempre razão. É verdade. E às vezes, quando há assim determinadas atividades, Uhum. tu vais, né? A chefe diz, pá, eu não vou poder ir naquela, eu vou ir nesta e tu vais nessa. Uhum. Vai assistir, se tiver que dar uma informação, não é para falar, tipo, vem só representar o gabinete da fulana X, assim, assim, não dá direito a falar, né? Porque Uhum. tem coisas que, quando se trata de um evento, só tem que falar mesmo é a própria apresentações, né? De como tu vais falar.
E aí tem vezes mesmo que a pessoa sabe, fica atrapalhada, epá, sei lá. Depois no nosso subconsciente tu dizes mesmo, epá, daqui para aqui a pessoa tem que fazer um treinamento, tem que ler, tem que se soltar mais. Uhum, E é por aí. Eu acho que falta também mesmo de praticar. uhum, uhum. E já Nós às algum. vezes podemos, conseguimos, mas Uhum. esperamos muito, ficamos muito na brecha, relaxamos muito. E Sim, senhora. acho que é por aí. Muito bom, Ilustradina, muito bom. Então gostaria mesmo de, tipo, e gostaria mesmo, né, de me soltar. Você tá vendo você no meio de grandes, tu também te sentes grande, né? Com É, a certeza. fulano, sim senhora, gostei de ouvi-la. Uhum, Boa retórica. Yeah. Aquela posição mesmo, aquela boa postura. uhum, E às vezes é importante fazermos também um reparo mesmo em nós, uhum. de como devemos nos posicionar. E Muito acho bom. que é por aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos fechar agora com a ilustre Antônia Jorge Catala Eutina. Prezada Antônia, muito boa noite. Vou pedir que ligue o seu microfone, por gentileza. Como está? Ilustre Antônia, boa noite. Bem, parece-me que a ilustre Antônia está distraída. Vou voltar com a ilustre Georgina. Ilustre Georgina, reiterados votos de muito boa noite. Como está? Bom, também a ilustre Georgina está distraída. Pois bem, primeiramente, agradecer. Agradecer imensamente pela vossa presença, porque hoje é sábado e provavelmente a maior parte das pessoas está a fazer qualquer outra coisa que não seja esta. Há quem esteja num convívio, há quem esteja numa churrasqueira, num cabrité, num franguité e por aí afora. Há quem, inclusive, está numa roda de amigos, há quem está num pedido, há quem está num casamento. Enfim, são múltiplas as atividades em que as pessoas estão neste momento, porque elas entenderam dar primazia àquelas atividades. E muitas são aquelas que estão neste momento nestas atividades, mas elas deparam-se com esta grande problemática. A problemática da falta de habilidade de falar em público. Devo dizer-vos que a habilidade de falar em público nos dias de hoje já não é banga, já não é vaidade. É uma habilidade que todo profissional, todo ser humano que almeja sucesso deve desenvolver. Por um motivo muito simples. Quem não é visto não é lembrado. E muitas são as pessoas que são muito inteligentes, são muito competentes tecnicamente naquilo que fazem, mas pela falta de habilidade de expressar as suas ideias, pela falta de habilidade de expressar as suas opiniões, de expressarem aquilo que são, elas são tidas muitas vezes como incompetentes. São tidas muitas vezes como pessoas que não sabem as coisas. E elas assemelham-se muitas vezes como pessoas ou como verdadeiros tesouros, mas no fundo do mar. Elementos com grandes qualidades, mas que não têm qualquer não têm a utilidade que deveriam ter, porque não conseguem expressar as suas competências, as suas valências. E nos dias de hoje, não basta saber. É importante que a pessoa saiba veicular, saiba transmitir aquilo que a pessoa é. E é exatamente esta particularidade que faz toda a diferença de cada um de nós. Porque pessoas há, por exemplo,
E aqui deixa-me partilhar uma experiência que eu pude apreciar. Eu tive uma colega, uma senhora jovem, uma jovem senhora, muito competente tecnicamente. Uma pessoa que ela sabia fazer as coisas, mas ela tinha um grande problema. Ela não tinha capacidade de interagir com as pessoas. E só quem a conhecia é que sabia que ela era competente, que ela era uma pessoa que sabia muito das coisas. Mas como é que as pessoas vão saber que ela sabia se ela não sabia expressar aquilo que sabia? Isto fez com que, aos poucos, ela fosse perdendo as valências não diria, fosse perdendo o respeito que as pessoas tinham por ela. Ela fez com que os seus superiores, os seus colegas de trabalho, não a respeitassem tal como deveria ser respeitada. Resultado, ela não conseguiu prevalecer muito tempo no cargo em que foi nomeada. Foi exonerada pouco tempo depois. Isto não porque ela não sabia as coisas, mas porque ela não conseguia transmitir com confiança aquilo que sabia. Isto porque ela tinha dificuldades, inclusive, de interagir com o público com o qual ela deveria interagir. Por isso é que é de extrema relevância desenvolver esta habilidade. E também deixem-me partilhar a minha história. Na verdade, e em boa verdade, o Elavoco de hoje nada tem a ver com o Elavoco de há 10 anos. Eu era uma pessoa altamente tímida, uma pessoa com muito medo de errar, uma pessoa com muito medo do julgamento, uma pessoa que tinha um medo brutal de estar no seio de outras pessoas e preponderantemente pessoas que não eram do meu círculo habitual de convivência. Eu recordo-me inclusive de uma situação e eu normalmente partilho esta experiência nos mais distintos círculos, nas mais distintas formações que ministro. Eu havia sido convidado que era para participar de uma reunião de alto nível no município de Luanda. Município de Luanda? Não, na época não era município de Luanda. Na província de Luanda, no município de Viana. E eu fiquei vaidoso, porquê? Porque era uma reunião de alto nível que eu fui convidado para participar. E a dado momento, surgiu uma situação muito sensível. E por incrível que pareça, eu tinha a resposta na ponta da língua para dar solução àquela questão que foi descortinada. Entretanto, quando chegou o momento de falar, as mãos começaram a tremer. O coração começou a bater com muita intensidade. O ar-condicionado estava no 18, mas eu estava a transpirar. As pernas ficaram bambas. Eu fiquei com uma vontade de urinar, mas minutos antes eu já havia urinado. Enfim, eu fiquei com um desconforto terrível. E este desconforto pura e simplesmente paralisou-me. Eu não consegui expressar a ideia que tinha que expressar. Porém, minutos depois, um colega meu teve a mesma ideia, só que diferente da minha pessoa. Ele conseguiu apresentar, conseguiu expor a sua ideia, que por sinal similar à que eu tive, foi bastante elogiado, muito elogiado mesmo, e dias depois, este colega foi promovido. Este colega foi promovido.
Eu fiquei dias e noites chateado, triste, aborrecido com esta situação, porque aquela promoção seria para mim. Aqueles elogios seriam para mim, mas não foram direcionados à minha pessoa por um motivo muito simples. Eu não tive a capacidade de expressar a minha ideia. E ele, e bem merecido, teve a capacidade de expressar a sua ideia e foi bem elogiado, foi promovido dias depois. Esta e outras situações motivaram-me a desenvolver esta habilidade. Eu li livros, não deram certo. Fiz cursos presenciais em Luanda com pessoas de renome, também não resultou. Fiz treinamentos online, fiz mentorias, fiz cursos de vária índole, de programação neurolinguística, coaching, oratória, inteligência emocional. E o certo é que depois de algum tempo eu desenvolvi esta habilidade. Hoje eu falo com prazer em qualquer ciclo, com qualquer pessoa, independentemente do extrato social. Aliás, foi graças, ou é graças a esta habilidade que hoje eu estou a conhecer a Maria, estou a conhecer o Manuel, estou a conhecer a Georgina, estou a conhecer a Dina, estou a conhecer o Antônio. E esta habilidade abriu muitas portas na minha vida. Na vertente profissional, na vertente familiar, eu era aquele indivíduo que não era tido e achado na minha família. Hoje sou notificado que é para ser o porta-voz ou o mestre de cerimônias em pedidos e casamentos. No local de trabalho, eu era aquele indivíduo que não era tido e achado. Hoje, graças a Deus, digo sempre, graças a Deus, e a esta habilidade que ele me permitiu desenvolver. Hoje interajo com as pessoas com normalidade. Hoje sou respeitado, sou reconhecido, sou valorizado no meu local de trabalho. Na minha igreja sou valorizado, sou reconhecido. Enfim, esta habilidade abriu portas nas mais distintas esferas na minha vida. Razão pela qual hoje dedico-me também a partilhar o pouco que sei com a multiplicidade de pessoas de Cabinda ao Cunene. E graças a esta habilidade, hoje já trabalhei com centenas de angolanos de Cabinda, de Cabinda ao Cunene e do Mochico Leste a Oceano Atlântico. Hoje eu sou uma pessoa mais valorizada. E tudo isto eu afirmo o seguinte, e aqui eu simpatizo-me e inspiro-me na frase de um cantor, por sinal colorista. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Por um motivo muito simples, mas muito simples mesmo. Ninguém é melhor que ninguém. Esta frase é do cantor Sebem. Ninguém é melhor que ninguém. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. É por esse motivo que eu ajudo hoje centenas de angolanos e hoje estou a interagir com os ilustres com enorme prazer. Por isso, meus caros, minhas caras, encorajo-vos a desenvolver esta habilidade, encorajo-vos a participarem de treinamentos, encorajo-vos a desenvolverem ações com o intuito de desenvolver esta habilidade, porque eu garanto-vos, assim que desenvolverem esta habilidade, a vossa vida não será mais a mesma. Porque muitas portas se abrem nas distintas esferas da vida. E eu falo-vos na primeira pessoa. Por esse motivo, hoje estou aqui e vou partilhar algo extremamente interessante. Algo que tem a ver sobre como transmitir confiança através da postura. Antes de dizer o seguinte, muitas são as pessoas que querem muito falar bem em público. Querem muito desenvolver esta habilidade, mas não desenvolvem esforços, não encetam diligências, ficam na sua zona de conforto
esperando que as coisas aconteçam por acaso. O sucesso é consequência de esforço Sim, e, acima de tudo, de comprometimento. trabalho. É importante que a pessoa, em 7 diligências, realize ações com o objetivo de alcançar os seus objetivos. E só pelo simples facto dos ilustres estarem aqui, neste momento, nesta sessão de mentoria, estão todos de parabéns, porque estão anos-luz de muitos angolanos que querem, mas não fazem aquilo que devem fazer para alcançarem o que querem. Por isso, eu dou uma salva de palmas para cada um de vós, bem merecida, porque os ilustres, só pelo simples fato de cá estarem, já estão a fazer a diferença. Já estão a fazer o que milhares de angolanos não são capazes de fazer. Por isso, um bem-aja a todos, mas um bem-aja mesmo a todos e cada um de vós. Como transmitir confiança através da postura? Primeiramente, dizer-vos o seguinte. Aqui deixa-me ver se consigo partilhar. Obrigado, Dina. Obrigado, Maria. Obrigado, Georgina, pelos aplausos. Muito obrigado. Deixa-me tentar partilhar o diapositivo que preparei para esta sessão. Vamos lá ver. Vamos lá ver se consigo partilhar. Professora Lavoco. Sim, sim, faz favor. Professora Lavoco. Faz favor. Eu gostaria, na verdade, eu gostaria de ser uma boa pregadora, sabe? Dona Georgina, está a falar, não, estamos a ouvi-la com muitos cortes. Poderia repetir, por gentileza? Põe os cães fora, filho. A prezada Georgina tem que desligar o microfone. Ah, ok, ok. Georgina, vou pedir que desligue o microfone, Georgina por tem que gentileza. desligar o microfone. Georgina, vou pedir que desligue o microfone, por favor. Está Já? a criar Sim, interferência. sim. Tá bem, vou fazer. Uhum, Tá bem. ok. Vou pedir agora que a ilustre Dina também desligue o microfone, por favor. Se o meu telefone tem problema, Jesus. O que é que se passa? Tá? Há um botão que tem microfone aí na sua tela. É só apertar naquele botão. Mas aqui, o telefone caiu ontem, agora está a apresentar tantos problemas. Ok. Né? Então, vou pedir que mantenha a ordem em casa para que não haja muitos ruídos, a fim de não criar constrangimentos. Acabou por sair, mas acho que vai lutar e vai retornar. Pois bem, vou tentar partilhar a tela para que possa então apresentar algum conteúdo. Deixa-me cá ver se consigo partilhar a tela. Uh, hum. Antes dar nota de que estou a gravar esta sessão a fim de que, depois de concluir a sessão, vou partilhar o link com os ilustres que estão aqui para que possam ter acesso permanente com esta sessão. Há algum inconveniente? Depois da sessão, vou pedir que me puxem. Vou pedir que me puxem. Oh, o que é que se passa aqui? Ah, poxa, ok. Vou pedir que me puxem para que eu possa enviar o link desta sessão. Estamos juntos? Muito bom. Conseguem visualizar uma tela em paralelo? Estamos, sim, senhor. Sim, senhora, muito bom.
Agora deixa-me cá ver, deixa-me compartilhar aqui o. Pois bem. Conseguem ver esta tela? Conseguem ver esta tela? Como transmitir confiança? Que tem este slide? Pode ver da esquerda. Ilustre Manuel? Alô? Prezado Manuel? Ilustres, conseguem visualizar esta tela que estou a mostrar? Sim, conseguimos Sim, ver estamos a sim. visualizar. Ok. Como transmitir confiança ao falar através da postura? Devo dizer-vos o seguinte: nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós temos uma vivência na vertente espiritual, assim, pois nós somos seres tricotômicos. Temos uma vivência na vertente espiritual, na vertente mental e na vertente física. O que é que acontece? Para que nós possamos falar bem em público, é imprescindível que haja um alinhamento na vertente espiritual, na vertente mental e na vertente corporal, no âmbito da fisiologia. E aqui a particularidade que eu vos trago, atinente à postura, tem a ver exatamente com a fisiologia. Elavoco, o que é que tu queres dizer com isto? É simples. É importante que, no âmbito, e aqui vou me cingir preponderantemente numa primeira fase, em dois aspectos: na vertente mental e na vertente fisiológica, na vertente da fisiologia. Quando você quer falar em público, primeiro você tem que ter bem presente o objetivo que você tem para falar bem em público. Por exemplo, vamos supor que o Manuel tenha o desafio de apresentar uma ideia durante uma reunião de trabalho. A questão que se coloca é exatamente a seguinte. Primeiro, o que é que o Manuel quer nesta reunião de trabalho? Vamos supor que o Manuel queira transmitir a sua ideia com confiança. Vamos supor que o Manuel queira ser convincente ao transmitir as suas ideias. Este é o objetivo do Manuel. Se porventura o Manuel não estiver alinhado mentalmente e fisiologicamente, o Manuel não vai transmitir esta confiança. De que modo? Se porventura o Manuel tiver na sua mente a convicção de que o Manuel não é convincente, de que o Manuel não consegue falar bem em público, de que o Manuel não é capaz de falar bem em público, obviamente que esta forma de pensar, esta crença que o Manuel alimenta, vai influenciar negativamente a sua fisiologia. Vai fazer com que o Manuel não adote a postura que deve ter para influenciar as pessoas, para ser verdadeiramente convincente nesta reunião. O primeiro ponto que a pessoa deve atacar é exatamente a qualidade dos pensamentos. Porque muitas são as pessoas que querem muito falar em público, mas acreditam que não são capazes
de falar bem em público. E elas acreditam não porque querem. Elas acreditam porque no passado, talvez, alguém as disse que não são capazes de falar bem em público. Elas acreditam que porque no passado, provavelmente tiveram uma situação em que não foram muito bem sucedidas e elas ficaram marcadas com aquele insucesso que tiveram naquela atividade. Resultado, elas acreditam piamente de que não são capazes de falar bem em público. Elas vivenciaram uma situação ou viram, visualizaram alguém que fracassou e elas alimentaram então este medo de interagir com as pessoas. Logo, elas acreditam que não são capazes de falar bem em público. Quando não há um alinhamento entre aquilo que a pessoa pensa e a sua fisiologia, ou ela, por mais que queira, não vai conseguir falar bem em público. Porque há um não alinhamento entre a sua forma de pensar e a sua postura. E o mesmo sucede com relação ao facto de, por vezes, você ter um pensamento bom do tipo, não, eu consigo falar bem em público, eu falo em público com ousadia, eu falo em público com confiança, eu sou capaz de falar em público. Se você tiver esta qualidade de pensamento, mas não adotar uma postura que te empodere, obviamente que o fracasso será uma possibilidade muito forte. Resultado, o que é que tem que se fazer? E aqui nós vamos exatamente falar da postura, porque na vertente da qualidade dos pensamentos, isto é uma outra matéria, por sinal está vertida num treinamento online para falar bem em público que eu desenvolvi e que qualquer pessoa pode ter. Mas como isto envolve muitos itens, obviamente que aqui, tal como prometi, vamos falar apenas de como transmitir a confiança através da postura. Ok, Elavoco, como é que eu posso utilizar a minha postura para influenciar, para veicular a confiança? Devo antes dizer o seguinte: quando você não está confiante, você não vai conseguir veicular confiança. Quando você tem uma postura que não transmite confiança, quando você adota uma fisiologia que não veicula confiança, meu caro, minha cara, você não vai veicular confiança. As pessoas não vão confiar em ti porque você não está confiante. É por esse motivo que a pessoa deve veicular a confiança através da postura. Ok, Lavoco? Como é que eu vou veicular a confiança através da postura? É muito simples. É muito simples. Devo antes dizer que a postura fala muito antes das palavras. E de acordo com pesquisas realizadas pela pesquisadora norte-americana Amy Cady, a adoção de determinadas posturas, ela por si só eleva os níveis de serotonina, de dopamina, também denominados como hormônios do prazer e da felicidade. Elas aumentam o potencial para que a pessoa expresse melhor as suas ideias, possa falar com mais convicção, com mais segurança e confiança. E uma destas posturas é exatamente você adotar o corpo ereto. A tua coluna tem que estar ereta, bem direta. Nada de ficar com os ombros curvos, tipo não sei o quê. Nada de ficar com os ombros muito tensos. Você tem que manter a coluna ereta. Mas Elavoco, numa reunião vou falar sentado. Ok, uma dica de ouro. A cadeira tem o encosto. Quando estiveres a falar, não encoste as costas ao encosto da cadeira. Afaste-se ligeiramente do encosto da cadeira, uma pequena
distância entre o encosto da cadeira e as costas, mantenha as costas diretas, mantenha a coluna ereta, a coluna direta, no sentido de você poder expressar-se melhor. E de forma natural, sem rigidez. Você vai ver que, naturalmente, você vai expressar-se com mais fluidez. É importante que o corpo esteja ereto. É importante que os ombros estejam relaxados. Que os ombros estejam soltos. Nada de prender os ombros como se alguém estivesse a te segurar ou a te prender. De modo algum. Você tem que estar com os ombros relaxados. Com os ombros soltos. Com os ombros abertos. Nada de fechar os ombros. Nada de encurvar os ombros. Você tem que soltar os ombros. Abrir o peito. Mostrar o peito. Por mais peito de galinha que você tenha, você tem que mostrar o peito. A tua linguagem tem que ser aberta. Com o peito aberto. Com os ombros relaxados. E é importante que a cabeça esteja alinhada. Nada, e aqui é um erro que eu vejo em muitos oradores, em muitas pessoas. Ao invés de direcionar a cabeça no horizonte, ao invés de alinhar a cabeça para as pessoas normalmente tímidas, reservadas, inseguras e com pouca confiança, elas direcionam o olhar ou para o teto, ou para o chão, ou para as paredes. E nós não estamos a falar com o teto. Nós não estamos a falar para o chão. Nós não estamos a falar para as paredes. Nós estamos a falar para as pessoas. E é para as pessoas que nós devemos direcionar o nosso olhar. Aliás, a tua comunicação tem impacto quando você direciona o olhar para as pessoas, direciona o olhar para as pessoas com as quais você está a interagir. Olha sempre para a frente. Nada de olhar para baixo. Nada de olhar para cima. Nada de olhar para as paredes. Olha para a frente. Demonstre presença quando você está a interagir. Ocupa espaço. Você tem que estar presente no momento em que você está a interagir. Muitas vezes nós estamos a falar, mas o pensamento está longe. Muitas vezes você está a falar, mas você já está a idealizar, você está ansioso, está de tal forma preocupado com o fracasso que você poderá ter. Porque muitas vezes nós estamos a falar e a dado momento você começa a criar dúvida em si mesmo. Do tipo, será que vou errar? E se eu der bandeira? E se eu falar? E se as pessoas me rirem? E se eu realmente... Será que as pessoas realmente estão a gostar do que eu estou a falar? Meu caro, concentre-se naquilo que você está a dizer. Concentre-se no momento presente. Concentre-se exatamente nas pessoas com as quais você está a interagir. É importante que você ocupe o espaço onde você está, no momento presente, com naturalidade, com confiança. E somente desta forma você vai conquistar o teu espaço em determinada interação. Mas é importante que você faça a tua parte. De outro modo, é extremamente complicado. De outro modo, é extremamente difícil. Por isso, repito, você deve manter o seu corpo ereto e natural, a coluna direta, deve estar com os ombros relaxados, a cabeça alinhada, com o olhar sempre para a frente e nunca
para baixo, nunca de lado, nunca para o teto, nunca para as paredes, olhando, direcionando o olhar para o horizonte, para a frente, e deve ocupar o espaço com naturalidade, com segurança, mantendo a sua convicção de que está a dar o seu melhor. Por esse motivo, eu afirmo com toda a convicção de que a postura fala antes das palavras. É importante que a pessoa mantenha a postura certa para que efetivamente a sua fisiologia esteja alinhada ao seu objetivo. Mas o primeiro passo é saber de concreto o que é que eu pretendo com a comunicação que estou a ter. E a pessoa tem que adotar a postura que vai de encontro com o teu objetivo. Porque quando não se sabe o que quer, qualquer coisa serve. Por esse motivo, é de extrema relevância desenvolver esta particularidade. Uma postura boa, uma postura que vai de encontro com o seu objetivo. Obviamente que muito se pode dizer sobre esta matéria. Aliás, este é uma temática que está muito bem desenvolvida no treinamento que desenvolvi, o treinamento para falar bem em público, o treinamento 10D, um treinamento online que qualquer pessoa pode ter acesso por um valor inferior ao de uma pizza. É um treinamento que você pode fazer no teu momento, na tua hora e no teu lugar. Pode ter acesso a este treinamento e fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade. Mas é importante desenvolver esta habilidade. E aqui a postura é um dos vários elementos desta habilidade. Porque ainda no âmbito da fisiologia existem questões que têm muito a ver com o rosto, com o olhar, tem muito a ver com os gestos, tem muito a ver com o tom de voz, ou seja, nós seres humanos somos mais visuais do que auditivos e sinestésicos, nós vemos mais ou dedicamos muito mais atenção ao que vemos, muito mais do que ouvimos e do que sentimos. Somos seres altamente visuais. Por isso, antes de nós normalmente julgamos o livro pela capa. E aqui eu vou dar um exemplo. Se fores a um restaurante e só tiver 2 mesas disponíveis e tiveres necessariamente que partilhar a mesa com alguém, se numa mesa estiver alguém que não está muito bem trajado, não está muito bem preparado, e noutra mesa estiver uma pessoa que estiver bem trajada, com um bom terno, com um bom perfume, por aí afora, e se necessariamente você tiver que partilhar a mesa com alguém, você vai fugir àquela pessoa que não está bem trajada e vai sentar-se com aquela pessoa que está minimamente trajada. Isto porque nós damos muita importância ao visual. E a postura, muito antes da fala, ela evidencia muito da sua comunicação. Por isso, antes de tudo, mantenha uma postura que veicula confiança. Corpo ereto e natural, ombros relaxados, a cabeça alinhada e você deve ocupar espaço com naturalidade, com segurança. É por esse motivo que é de extrema relevância que a pessoa possa efetivamente marcar a sua posição, marcar o seu espaço e desta feita dar o seu show. Prezados, algum comentário, alguma questão que queiram colocar?
Alguma contribuição que queiram apresentar, por gentileza, sou todo ouvidos. Alguma experiência que queiram transmitir, sou todo ouvidos. Ilustradina, conseguiu captar alguma coisa? Qual é a percepção que teve relativamente ao que foi dito até o momento? Enquanto, apesar da Dina estar a refletir, ilustre Manuel, qual é a apreciação que teve relativamente ao que foi dito até agora? Alguma contribuição, alguma sugestão, alguma dúvida? Será que estamos mesmo ali? Muito bom. Ilustre Georgina. A Georgina ainda não falou. Georgina, boa noite. Pode, por gentileza, ligar o seu microfone? Apesar da Georgina, é só ligar o microfone. Aí onde tem aquele ícone de microfone, clicar ali que é para... Exatamente. Ilustre Georgina, boa noite, como está? Professora, está tudo bem, o professora? Eu estou muito bem, graças a Deus. De que parte de Alô? Angola nos fala, Ilustre Georgina? Alô, Fala a Georgina? partir do Golfo 2. Ah, Golfo Luanda, 2. Golfo 2. Sim, senhora. Ilustre Georgina, do que foi Sim, dito, professor. do que foi dito Sim, até Luanda, agora, Golfo 2. qual é a Sim. apreciação que teve? Sim. Alô, Georgina? Bom, penso que a Ilustre Georgina está com alguns problemas no microfone. Prezada Maria, alguma questão que queira colocar, que queira apresentar? Alguma situação que queira aflorar relativamente à postura? Já agora, como é que tem sido a postura de Ilustre Maria relativamente ao que foi dito no seu dia a dia? Como é que tem sido a sua postura? Sim, professor. Uhum, Agora, com o aprendizado, conseguem me ouvir bem? perfeitamente. Sim, como dizia, Uhum, agora com o aprendizado, tanto é que eu estava deitada, uhum, tive que ficar sentada, agora estou sentada com uma postura ereta para que eu possa ter uma boa fala, uma boa postura, uhum, para que possa me comunicar de maneira que dito aqui não estava de acordo com a minha postura, uhum, pois no meu dia a dia eu costumava apresentar uma postura inadequada, uhum, ao contrário do que foi dito para que se que possa ter uma boa postura. uhum, hum, eu ficava como se como eu ficava com uma postura meio que rígida para baixo uhum, e também não, não mantia o contato visual. uhum, Resumindo, mostrava desequilíbrio total. E isso claramente afetava muito a minha comunicação, a minha fala, a minha maneira de me posicionar perante as pessoas.
E isso também contribuía muito para Uhum. que a minha contribuía muito para o meu nervosismo Uhum. e, acima de tudo, contribuía muito, muito mesmo para ter uma boa comunicação e um bom posicionamento perante as pessoas. Uhum. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Ilustre Maria. Muito obrigado mesmo. A adoção de uma postura correta. Obrigado, Ilustre Maria. Já Muito obrigado. Agradecemos imenso, Ilustre Maria, pelo seu testemunho. A simples adoção de uma postura correta, ela faz com que naturalmente o nosso corpo se prepare para falar bem em público. Porque, tal como dissemos, naturalmente ela impulsiona com que o nosso organismo produza ou influencie na produção de determinados hormônios que nos empoderam quimicamente para falar mais e melhor. Por isso é que é de extrema relevância que nós melhoremos a nossa postura a fim de melhorar a possibilidade, a suscetibilidade de falar melhor. Repito, a postura é apenas um dos vários elementos. Todos esses elementos, repito, que infelizmente não posso dizer tudo no momento porque senão a aula iria demorar muito e depois, a um dado momento, os ilustres iriam aborrecer-se porque quem muito fala erra. Por isso é que eu, com esta pretensão de ajudar as pessoas, eu desenvolvi o treinamento online completo que qualquer pessoa pode adquirir e desta feita desenvolver a habilidade que todo profissional, todo ser humano que almeja sucesso deve desenvolver. Quem estiver disponível, quem quiser desenvolver esta habilidade, pode efetivamente adquirir este treinamento e desta feita, para além da postura, vai poder tomar contato com matérias respeitantes a desenvolver um pensamento, uma qualidade de pensamento extraordinária que vai de encontro com o objetivo a ser determinado, vai de igual modo desenvolver aspectos atinentes à gesticulação, aos movimentos que a pessoa deve ter durante a interação em público, vai ainda desenvolver competências, habilidades respeitantes ao uso do tom de voz, porque o tom de voz tem uma importância significativa na vertente da comunicação, vai ter acesso a técnicas simples de melhorar a sua dicção, de melhorar o seu vocabulário em pouco tempo, vai ainda buscar, vai identificar formas extraordinárias de começar e terminar uma apresentação com sucesso e vai ainda ter acesso a uma técnica extraordinária de programação neurolinguística para falar em público com excelência e tudo isto por um valor inferior ao de uma pizza. Para tal, basta tão somente me puxar no WhatsApp e desta feita podermos interagir e começar o treinamento o quanto antes. Por isso, meus caros, com relação à sessão de hoje, não se esqueçam mesmo, que a postura fala muito. Que a postura fala muito. E eu dei-vos o ouro relativamente à postura. Podem ter a certeza de que muitos são os treinamentos que não passam o que eu estou a passar-vos, de graça. Tanto é que os ilustres que participaram nesta sessão vão ter acesso a esta sessão. Eu vou colocar depois
no meu canal do YouTube. Aos demais, vou disponibilizar apenas por 24 horas, mas os ilustres, aqueles que assistiram do princípio ao fim, depois, acho que vou disponibilizar daqui a 1, 2 horas. Amanhã podem puxar-me no WhatsApp e dar-me nota de que participaram desta sessão. Eu vou disponibilizar o link de acesso para que possam ter acesso a esta sessão e desta feita poderem reassistir a mesma. Com relação aos demais, vão ter acesso, mas apenas por 24 horas. Mas os ilustres vão ter acesso a esta sessão, vão poder reassistir sempre que quiserem. E quem quiser desenvolver mais outros aspectos, quem quiser efetivamente desenvolver esta habilidade, pode me puxar, manifestar o interesse a fim de adquirir o treinamento, que, tal como disse, está por um valor inferior. Um treinamento completo, que para além do treinamento vai receber vários bônus, 2 e-books, vai ser colocado numa comunidade VIP, uma comunidade constituída somente por pessoas que adquiriram o treinamento, onde eu também disponibilizo outras situações, outras coisas interessantes sobre esta habilidade. Vão de igual modo receber uma super aula sobre como convencer e influenciar qualquer pessoa, uma super aula com quase 2 horas de duração, somente com este aspecto. Vão efetivamente ter acesso a mais de 10 videoaulas sobre o nosso treinamento. Por isso, não percam a oportunidade quando quiserem. Aproveitem esta promoção que está em curso, que é a de um valor inferior ao de uma pizza. Por isso, caros, eu agradeço imenso à Ilustre Dina, agradeço imenso ao Ilustre Antônio, agradeço imenso ao Ilustre Domingos, agradeço muito, bastante à Ilustre Maria, bastante, agradeço de igual modo à Ilustre Georgina Sampaio. Muito obrigado. Não sei se alguém quer tecer algum comentário final antes de fecharmos. Se alguém quiser, por favor, pode ligar o microfone e falar. Se tiver alguma dúvida, alguma inquietação, alguma situação, alguma contribuição, pode falar, por gentileza. Pode ligar o microfone e falar. Boa noite, professor. Prezado Domingos Luenda, Domingos Boa Luemba, noite. boa noite, como está? Assim, também. Assim, graças a Deus, professor, estamos bem. Somente, professor. Eu estou muito bem, graças a Deus, Estamos Domingos. bem, professor. Sim, senhora. De que parte de Angola nos fala, Ilustre Domingos? Sim, professor. Sim, daqui falo a partir do Lubango, província da Huila. Muito bom, muito bom. Manda, Ilustre Domingos. Sim, professor. Até cheguei um pouco atrasado na aula. Uhum, Sim. A questão que a parte que eu entendi da aula uhum, acerca da postura da aula da postura, exato. acerca do contato visual. Uhum. Sim, professor. Será que a forma em que nós vestimos, ou então a nossa forma física, Uhum. influencia muito na nossa comunicação? Influencia. E de que maneira? Eu vou dar um exemplo. Eu estou com o Domingos. Entretanto, eu vou falar para Sim, professor. um público de executivos. E eu apareço diante deste público como preletor Sim, ou professor. como apresentador, com uma calça jeans rasgada, uns tênis Sim, professor. e uma t-shirt Sim, normal. E o Ilustre Domingos sim, vai com sim. uma calça normal, uma calça, como é que se diz? Há um tipo de Sim, calça que agora está a ser muito bem utilizada. Vai com uma calça normal, uma calça sim, professor. apresentável, vai com um terno, um casaco, de fato, diz terno, vai com Sim, um terno e vai com uma camisa e um bom sim, relógio.
A quem vão prestar mais atenção? Ao Domingos que está de terno, que está de uma boa calça, de bom sapato, ou a mim que estou de calça rasgada, de tênis e de uma t-shirt qualquer? Sim, sim. A segunda, sim. Vamos prestar mais atenção em mim devido à roupa que eu meti, um bom sapato, um bom fato. Uhum. Sim. Exatamente. Mas aqui é importante ter atenção o seguinte: aqui vai uma dica de ouro para todos. Nós não temos que estar bem vestidos. Nós temos que estar adequadamente vestidos. Sim, Eu vou professor. dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha que ir falar com um grupo de jovens. Jovens que estão no ensino médio, por exemplo. E ao invés de eu vestir Sim, professor. de um Sim, fato professor. Giorgio Armani, de uns sapatos também Giorgio Armani, relógios de último grito, ao invés de eu estar assim vestido todo